mais um programa Impacto para a honra e glória do nosso Senhor. E eu estou aqui com o irmão Netinho. Vamos já iniciar o nosso programa. O tema de hoje é a soberba precede a ruína. Ou seja, antes de o homem cair, né, algo já está acontecendo, o orgulho já vem antes da queda. A base bíblica é em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vamos orar antes de iniciar. Oremos. Santo Deus e Pai amado, te damos graças por tudo, Senhor, por essa tarde que tu nos concedeste, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre cada um de nós, pelas nossas vidas, pela vida dos espectadores que estão nos assistindo na live, pela vida daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, na rádio, que tu possa enchê-los do teu Espírito, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor, que nós possamos estar sempre dando nos teus caminhos retos, Senhor, sem erro, sem falhas, nem falsidade. Tira, Senhor, o nosso orgulho. Tira, Senhor, aquilo que tem atrapalhado de nos estar doando, Senhor, nossas vidas para ti. Fica conosco, Senhor. Obrigado por essa tarde, pelas bênçãos que tu tens feito, pelas que tu vais fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Sobre esse tema que nós escolhemos, nós vimos a história de Sansão, né, Netinho? Foi essa Sim. história que nós escolhemos. Sansão, antes de ele nascer, o anjo apareceu, né, para a mãe dele e disse que ela iria ficar grávida de um menino, que ele seria nazireu. E a mãe dele, ela era estéril, né, ela não podia ter filho. Mas Deus concedeu que ela tivesse, porque era uma promessa de Deus que ele tinha, né, na vida daquele povo, que ele tinha que salvar aquele povo dos filisteus. Então, aí ele deu as ordens, né, que ela já não podia beber vinho, nem qualquer outra bebida, e quando o menino nascesse não podia cortar o cabelo dele. E assim foi. E Sansão cresceu, e quando ele já estava crescido, ele estava na cidade de Tina, né, que era uma cidade onde tinha muitos nazireus ali. E ele viu uma mulher, ele disse que a mulher era agradável aos olhos dele, né? Chegou para os pais e falou que queria aquela mulher para ele. E os pais falaram: meu filho, tanta mulher que tem entre nós, nosso povo, tu escolheu logo uma incircuncisa. E assim foi, né? Aí no caminho que ele estava indo para Tina, ele encontrou, eu estou resumindo aqui a história dele para depois a gente fazer o comentário. Ele encontrou um filhote de leão, né, que vinha na direção dele, e ele rasgou o leão de cima até embaixo. E Deus já tinha enchido ele do espírito ali, né, ele já estava com uma força que Deus tinha concedido a ele. E ele rasgou o leão, até aí tudo bem. Só que passado alguns dias, ele voltou naquele mesmo local. E o leão já estava em estado de putrefação, já estava podre, né? E ele chegou ali, viu um enxame de abelha, junto também tinha mel. E ele foi e pegou o mel e comeu, e chegou em casa e ofereceu para os pais. Ou seja, ele se contaminou e contaminou os pais também. Porque detalhe, né? Na cultura judaica você não pode tocar em animais mortos, né? Isso, verdade. Aí, se passado, né, algum tempo... Aí, o anjo, quando falou que ele não podia cortar o cabelo e que ele seria o nazireu, a mãe dele também foi ordenado a ela para que ela seguisse as regras que o anjo ordenou. E ao dar esse mel para ela, ele tanto infligiu a lei do Senhor com o seu corpo, como infligiu a lei do Senhor através do corpo da mãe dele. É verdade. Eu acho interessante, Netinho, porque nessa história, se a gente for seguir a lei de Moisés, quando ele estava com essa mulher que não fazia parte da cultura dele, né, abomina, não podia ter contato com outras pessoas de outra cultura. E na Bíblia, né, falou que Deus permitiu que isso acontecesse. Deus poderia dizer, né? Ele falou para o pai dele, né, que na verdade Deus, ele disse bem assim, não, a Bíblia fala, não sabia o pai dele que tudo isso fazia parte dos planos de Deus para que os filisteus viessem cair nas mãos. Porque isso seria uma ligação entre ele e os filisteus, né? Essa mulher. Aí beleza. Aí quando ele casa com a mulher, aí ele dá vários dias da festa. E ele lança um enigma. Começou aí, né? Tinha a brincadeira dele. Quem adivinhar? Mas que coisa, não? E ainda apostou, né? Vestes novas, pra, né? Que se acertasse. 130 vestes, né? Aí acertaram.
Aí ele foi e trouxe, matou vários homens, pegou a roupa e deu para eles. E acertaram porque a mulher que ele escolheu para ele traiu ele, né? Porque ele contou para ela, os parentes dela, os homens do povo dela pressionou para que ela falasse a ela o segredo, né? Então ela tirou esse segredo de Sansão e deu para o seu povo, né? É verdade. E ele tinha tanto poder, tanta força que ele matou 1000 homens com a mandíbula do jumento, que coisa. Sim. Aí tava passado, beleza. Aí aconteceu, né? A mulher dele já tinha falecido e tal. Aí ele encontrou outra mulher, Dalila. Essa daí foi a que levou ele à ruína de verdade. Exatamente. Aí ele encontrou Dalila e ela, né, não fazia parte do povo dele. Mas ele deitou-se com ela, né? Já estava com ela e todos os dias ela perturbava ele. Me diz onde está a tua força, se tu me amas, por que tu não fala? E ela começou a perturbar, a perturbar. E eles ficaram de brincadeirinha. A primeira brincadeira foi do enigma, a segunda foi ele com Dalila. E ele dizia assim, me traz não sei o que, me amarra e me traz corda muito forte. Aí, e tudo que ele pedia, ela trazia, né? E ela trouxe uma corda bem forte, né, Tinho? E amarrou ele. E ela estava brincando, ela fingia que os filisteus estavam chegando. Aí dizia assim, eles estão chegando. Aí ele torava aquela corda, né? E como ele tinha muita força, a corda era como se fosse um barbante, uma linha de costurar, algo bem sensível. Aí, nessa brincadeira, eu sei que ela passou vários dias perguntando de onde vinha a tua força. Quando ele falou, aí ela já saiu dizendo a todo mundo, né? Chegou o Nazireu, já tirou os olhos dele. Então, o pecado às vezes faz isso, faz a gente ficar cego, viu, Netinho? A gente não, né? Não ao ponto de ficar sem os olhos, como aconteceu na história. Na verdade, Sansão, ele ficou cego antes de ter os olhos furados. Aí o que aconteceu? Arrancou os olhos dele e pegaram ele, amarraram com 2 correntes, né? E colocaram no moinho e começaram a zombar dele. Eu penso, Netinho, que nessa hora Deus disse assim, você brincou com as promessas que eu te dei, você brincou com a sua força e agora eu vou brincar com você. Né? A Bíblia não fala disso, mas eu penso que foi mais ou menos assim que aconteceu. Tudo que ele fez, quando agora ele se sentia forte, voltou-se contra ele quando ele era um homem qualquer, né? Porque ainda é interessante que sempre que ele falava alguma coisa para Dalila sobre as tiras de couro, ele falava assim, eu vou me tornar como um homem qualquer. Porque ele não era um homem qualquer. Ele tinha a mente de um homem qualquer, mas o corpo dele não era de um homem qualquer. Então, sim. Ele queria fazer tudo do jeito dele, né? A soberba já chegou ali e ele não estava fazendo conforme a vontade de Deus. Percebe-se, né, Tim, que ele não era um homem de oração, ele não jejuava, ele não buscava a Deus, ele só queria fazer a vontade dele. Sim. Aí começaram a zombar dele, né? Colocaram ele lá no moinho e começaram a festejar. Nós pegamos ele, né? E depois levaram ele para um templo em que estavam adorando o Deus dele. Inclusive, ele era um motivo de chacota também. Continuaram lá zombando ele, né? Vamos festejar também que a gente pegou um nazireu. Né? E ali ele fala com Deus. Percebe-se que ele não tem momentos de orações durante a história dele. Mas nesse momento ele ficou tão triste, Netinho. E ele falou assim, Deus, eu quero morrer aqui junto com esse povo. Eu acredito que ele se suicidou. Eu penso que... Porque assim, você viu que ele não se arrependeu. Disse assim, meu Deus, eu me arrependo tudo do que eu fiz e tal. Como foi na história de Davi? E Davi ele falou, né? Ele falou que Deus, dai-me força de novo para que eu me vingue pelos olhos que eles me furaram, tá entendendo? Uhum. Ele não falou bem assim, para que seja feita a tua vontade, para que seja Isso. cumprida a sua vontade. Ele falou bem assim, para que eu me vingue dos meus olhos furados. É verdade. Aí o que acontece? Deus dá força para ele, que na verdade antes ele já tinha perdido a força, né? Quando capturaram ele. Deus Sim. tinha livrado ele antes, né, da mão dos filisteus. Os filisteus não tocaram nele. Sim. Aí quando estavam fazendo uma festa lá e ele falou com Deus, né, Senhor, que eu morro agora com esse povo. E Deus deu força para ele e ele abraçou, segurou aqueles duas colunas que seguravam aquele templo e desabou. E tudo caiu ali, ele veio a morrer com aquele povo todo.
E a Bíblia diz, né, Tinho, que nunca se morreu tantas pessoas na morte dele junto com ele do que na vida. Todos os príncipes dos filisteus estavam presentes, né? Sim. Existiam, em cima da galeria, existia 6.000 homens e mulheres daquele templo. Devia ser um templo muito grande, né? Era um Deus muito adorado, né? Sim, demais. E era um Deus que era adorado e envergonhado por Salomão. Quando eles quiseram zombar de Salomão, trouxeram ele para o templo daquele Deus, a fim de que aquele Deus zombasse do homem que um dia zombou daquele Deus a vida inteira, né? É verdade. Por 20 anos. Com certeza. Eu vejo como um suicídio, sabe, Netinho? Eu não vejo que ele se arrependeu no final, que ele disse a Deus que ele... Porque ele não cumpriu, né, o que Deus tinha feito. Mas também diz assim, é uma coisa que eu acho que nós só saberemos no céu. Sim, vamos fazer muitas O perguntas a Deus. julgamento ainda Não, eu não estou julgando, não. Eu estou falando no sentido, na oração dele, né? Sim, ele não se arrependeu. Mas é uma coisa não, que isso é muito nós relativo. A gente só vai saber quando estaremos lá e a gente vai perguntar a Deus muita coisa. Inclusive, eu tenho muitas dúvidas sobre algumas histórias da... Verdade. A gente poderia até ter escolhido outra história. Depois eu fui ver, né, Tio, que tem muitas histórias que a gente poderia ter escolhido. Inclusive quando o diabo, ele queria ser mais do que Deus, né? E Deus expulsou ele lá do céu, porque ele estava muito orgulhoso, né? Em Isaías 14, né, que fala que ele colocou o seu trono acima dos montes celestiais. É verdade. Né? E ele levou vários com ele, né? Sim. Que coisa, não? Tem essa parte dos anjos, né, das estrelas. E o orgulho é isso, Netinho. O orgulho é a pessoa querer ser mais do que os outros. O orgulho é a pessoa não querer que o outro suba de cargo. Ficar com inveja dos outros. A gente vive em uma sociedade em que induz muitos homens a serem orgulhosos, né? Eles querem sempre o melhor. E se fulano comprou um carro, a fulano não merecia porque ele é uma pessoa má. Então, isso é muito triste para a nossa sociedade, principalmente para nós como cristãos, que a gente vê que tem muita pessoa orgulhosa em todos os lugares, para falar a verdade, que sentem a roda dele, dos amigos, são pessoas orgulhosas, que eles não aceitam quando alguém dá um sermão, até mesmo pastor, alguém de autoridade, porque ele sempre está certo, ele não consegue se reconhecer que ele está errado, né? Ele sempre é o certo da história. É porque também diz assim, Jesus quando ele fala que é mais fácil um rico, um camelo entrar no buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino dos céus, minha interpretação é essa, né? Como Sansão, quando você tem algo em você que te diferencia dos outros homens, existe uma tendência muito grande em nós nos sentirmos realmente diferentes. É verdade. Agora, quem é que nos diferenciou? O que nos diferencia? Essa é a grande diferença. É reconhecer, se for Deus que te diferenciou, que tu tenha que ter dado a honra e a glória ao teu Deus. Quando Deus falou bem assim, Sansão, quando ele falou para a mãe de Sansão que ia dar um filho a ela e ele tinha que obedecer determinadas regras, essas regras elas não foram impostas a Sansão para que Deus ele tivesse olhando lá do céu e está dizendo bem assim, olha, ele está fazendo o que eu mandei. Mas não, essas regras foram impostas a ele para ele lembrar o tempo todo que a força dele não vinha das próprios braços, que a força dele não vinha da carne dele, que a força dele não vinha de ossos fortes. É tanto que a representatividade é cabelo. Cabelo você pode cortar com qualquer coisa. É verdade. Entendendo? Não, e percebe-se que foram vários erros que aconteceu. Ele escolheu a primeira, né, que não era do povo dele, mas até então, né, Deus já era, foi Deus que tinha, era da vontade dele, né, que isso acontecesse. Aí depois, quando os pais deram conselho, né, ele não ouviu, e depois ele barganhou, né, lançando